Olha, no mundo do powerlifting de alta performance, a gente está falando de um esporte onde cada quilo, cada grama faz toda a diferença. Uma pequena vantagem na técnica pode separar quem leva o ouro de quem fica para trás. E por muito, muito tempo, um grande mistério da biomecânica vinha tirando o sono de atletas e treinadores. Basicamente, existem duas técnicas principais no supino. Tem a técnica chamada de plana, ou FT, sabe, com a coluna mais retinha, mais neutra, e tem a outra, a arqueada, ou AT, aquela que todo mundo que assiste a uma competição já viu, com aquela curvatura bem acentuada nas costas. Assim, só de bater o olho a diferença é gritante. Mas a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão é: e aí, qual delas é mais forte? No final das contas, qual técnica permite que um atleta levante mais peso? E é aqui que a história fica interessante. Porque, por anos a fio, mesmo com a popularidade imensa da técnica arqueada, a ciência não conseguia provar nada. Tipo, estudo atrás de estudo era publicado e o resultado era sempre o mesmo. Nenhuma prova de que ela era realmente superior para levantar cargas máximas. Ok, vamos mergulhar fundo nesse quebra-cabeça da ciência do esporte que ficou tanto tempo sem resposta. No papel, a teoria por trás da técnica arqueada faz todo o sentido do mundo. Pensa comigo. Se o atleta arqueia as costas, o peito sobe. Isso significa que a barra tem um caminho mais curto para percorrer, né? Menos distância vertical. Em tese, isso deveria aumentar a estabilidade e otimizar a produção de força. É quase como um código de trapaça da biomecânica. Só que tinha um problemão aí. A teoria era ótima, mas na hora de testar na prática, a ciência não confirmava. Vários estudos compararam as duas técnicas e não acharam nenhuma diferença significativa na carga máxima que era levantada. Parecia que o que os atletas sentiam na pele e o que a ciência media eram duas coisas completamente diferentes. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o buraco que existia na pesquisa. Os cientistas começaram a se perguntar: peraí, será que as técnicas são iguais mesmo no esforço máximo? Ou será que existe um mínimo de curvatura, uma amplitude de arco específica para essa vantagem finalmente aparecer? Algo que os estudos antigos talvez não estivessem conseguindo medir. Foi exatamente essa a dúvida que os pesquisadores da rede SARA de hospitais de reabilitação decidiram tirar a limpo. Os pesquisadores tiveram uma sacada. Talvez o problema não estivesse na técnica em si, mas em como ela estava sendo medida. Eles precisavam de uma nova abordagem, uma nova régua. Para resolver isso, eles criaram uma métrica do zero, chamada ALAT, o ângulo ligado à técnica arqueada. Pela primeira vez na história, eles tinham um jeito de quantificar, de botar um número preciso no tamanho do arco que um atleta fazia durante o levantamento. A lógica aqui é bem visual. Com as costas mais retas na técnica plana, o ângulo ALAT que se forma é, naturalmente, menor. Já na técnica arqueada, acontece o contrário. Aquele arco todo cria um ângulo bem maior, mais agudo. E o pulo do gato é que, graças a essa nova metodologia, agora esse ângulo podia ser medido com exatidão. A peça que faltava no quebra-cabeça tinha finalmente aparecido. Com essa nova e poderosa ferramenta em mãos, os pesquisadores montaram um experimento para, de uma vez por todas, acabar com esse debate. O plano foi bem direto ao ponto. Eles recrutaram powerlifters experientes, testaram a carga máxima de cada um, o famoso 1RM, usando as duas técnicas, a plana e a arqueada. E claro, a cada levantamento, eles mediram um ângulo ALAT para analisar cada detalhe. E um ponto crucial aqui, o estudo se concentrou num grupo seleto de 22 powerlifters de elite, todos eles proficientes nas duas técnicas. Isso foi fundamental para garantir que os dados fossem da mais alta qualidade e que realmente representassem o cenário competitivo de verdade. Então, depois de toda essa coleta e análise de dados, qual foi o veredito final? O arco realmente importa? Pela primeira vez, um estudo encontrou uma diferença estatisticamente significativa. Os dados eram claros. A vantagem da técnica arqueada não era um mito, não era a coisa de atleta. Era real. E agora era mensurável. Em média, os atletas levantaram 1,3% a mais de peso ao usar a técnica arqueada. Pode não parecer muito, mas no nível de elite, essa pequena porcentagem é um verdadeiro abismo. E o motivo? É exatamente o que a teoria previa. O arco encurtou, de forma significativa, a distância vertical que a barra precisava viajar. Menos distância significa menos trabalho. E menos trabalho significa mais peso levantado. A teoria foi, finalmente, comprovada na prática. Mas
A descoberta mais poderosa não foi apenas saber que o arco funcionava. Foi descobrir o quanto de arco era necessário para realmente fazer a diferença. E os pesquisadores foram além. Eles não apenas confirmaram a vantagem, mas eles estabeleceram pontos de corte específicos, criando um verdadeiro mapa baseado em dados para a performance. E é aqui que está a verdadeira virada de jogo. Um aumento no ângulo do arco, o tal do delta A-lat, entre 7,8% e 8,8%, pode levar diretamente um aumento de 1,5% até 4% na carga máxima. Isso transforma uma dica de técnica em uma prescrição científica. É a fórmula secreta para um levantamento vencedor. Certo. E o que tudo isso significa para o futuro do esporte, na prática? No esporte onde competições inteiras são decididas por margens muito, mas muito menores do que isso, um ganho potencial de 4% é a diferença entre subir no pódio ou ir para casa de mãos vazias. É algo simplesmente monumental. No fim das contas, este estudo dá aos treinadores e atletas uma nova e poderosa ferramenta. Ele transforma um antigo debate, que era sobre sensação, sobre técnica, em uma ciência de ângulos precisos. A busca pelo ouro pode ter acabado de se tornar um jogo de geometria, onde a medalha é conquistada não apenas com força, mas com um ângulo perfeito.